Gente, vamos aí então à questão 5. Tem Anselmo, que foi batizado de 1, Eloy 2, Pedro 3 e Wagner 4. Eles são matemáticos e constantemente se desafiam com exercícios. Com base na matriz D a seguir, que enumera cada elemento A e J representando o número de desafios que I fez a J, assinale respectivamente quem mais desafiou e quem mais foi desafiado. Então, gente, eu coloquei aqui para vocês, para adiantar um pouquinho, a matriz com o posicionamento de cada um desses elementos. Esse 5 aqui, por exemplo, ele representa o elemento A1, 2. O que isso significa? Significa que 1 fez 5 desafios para o 2, ou seja, o Anselmo fez 5 desafios ao Eloy. A1, 3, o que significa? Significa que o 1 fez 2 desafios ao 3. A1, 4, o 1 fez 7 desafios ao 4 e assim por diante. Então, quando a gente analisa uma linha, significa que o cara está desafiando. Então, linha 1 vai representar o número de desafios que o 1 fez para cada um dos matemáticos. Linha 2, número de desafios que o 2 fez para cada um dos matemáticos. E quando a gente analisa a coluna, significa o quê? Olha, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1. O 1 desafiou 1. Então, esse cara aqui tem que ser 0. Observem que na diagonal principal, A1, A22, A33 e A44 são todos iguais a 0. Por que isso está acontecendo? Porque aqui é o cara desafiar ele mesmo. Não tem sentido, né? Então, eu tenho aqui, ó, A21, o 2 desafiou 1. A31, o 3 desafiou 1. A41, o 4 desafiou 1. Então, essa primeira coluna é quantas vezes o 1 foi desafiado. Aqui, quantas vezes o 2 foi desafiado. Quantas vezes o 3 foi desafiado e assim por diante. Então, quem mais desafiou, eu tenho que olhar na horizontal, ou seja, linha. Então, olha, aqui é desafiou, aqui foi desafiado. Então, vamos fazer nossas continhas ali? Então, gente, já fiz as continhas, somei os elementos das linhas, o maior valor deu 14. Significa que o 1 desafiou mais. Isso quer dizer o quê? Anselmo é o que mais desafiou. E somando os elementos da coluna, na coluna 3 deu maior resultado. Significa que o elemento 3 foi mais desafiado. 3 representa o Pedro. Então, olha, Anselmo desafiou mais, Pedro foi mais desafiado. Opção correta, letra A. Valeu, galera. Gente, continuando aí, nós temos a questão 6. A temperatura da cidade de Porto Alegre foi medida em graus Celsius 3 vezes ao dia durante 6 dias. Cada elemento A e J da matriz corresponde à temperatura observada no tempo I do dia J. I é linha, olha, 3 vezes ao dia. Primeiro, segundo, terceiro. E J, que é a coluna, indica o dia. Primeiro dia, segundo, terceiro, quarto, quinto e sexto dia. Agora vamos, com base nos dados da matriz, analisar essas 3 proposições. Então vamos lá, pensem um pouquinho, pausem o vídeo aí. Coloquei aqui para vocês, para adiantar um pouquinho, ó, primeiro dia, segundo, terceiro, quarto, quinto e sexto, que ele está falando, ó, dia J, tempo I, primeira medição, segunda, terceira medição. Então a gente tem a primeira proposição que fala que a temperatura mínima registrada está na posição A1, 2, ou seja, primeira linha, segunda coluna. Como vocês podem observar aqui, realmente, 8.1 aí é o menor valor. Então, isso daqui é verdadeiro. Agora, vamos falar dessa daqui, depois a gente faz a segunda. A temperatura máxima registrada está na posição A34. Então, terceira linha, quarta coluna, 21. É o maior valor da nossa tabela? Sim. Então, isso daqui também é verdade. Agora, nós vamos analisar a 2, que é a maior variação de temperatura registrada entre os tempos 1 e 2, ou seja, primeira medição e segunda medição, aconteceu no primeiro dia. Vamos fazer as continhas. Então, gente, para adiantar, eu fiz as continhas aqui, a variação de temperatura
de tempo 1 e tempo 2, ou seja, primeira medição e segunda medição, o maior valor que a gente encontra é 2,8, ocorre no primeiro dia. Então, o que ele fala aqui, olha, que acontece no primeiro dia, isso também é verdadeiro. Então, a opção correta aí, letra D. As três estão corretas. Aqui nessa questão 7, ele pede para construir uma matriz M do tipo 2×3. Então, de imediato, isso daqui está descartado, né? Que são matrizes 3×2, só pode ser uma dessas três. E a regra para construir essa daqui, M e J é 4I menos J. Então, vamos construir essa matriz? Então, gente, eu fiz aqui o cálculo para vocês, né? Primeiramente, montando aqui o posicionamento dos elementos. Como ela é 2×3, duas linhas, três colunas. Então, coloquei os índices, né? O primeiro índice é linha 1, linha 2, segundo índice é coluna 1, coluna 2, coluna 3. E vou pegar cada um desses elementos e jogar nessa fórmula. Então, M11, no lugar do I eu ponho 1, no lugar do J eu ponho 1. 4 menos 1, 3. 1 aqui, 2 aqui. 4 menos 2, 2. Aqui, 1, J, 3. 4 menos 3, 1. Calculando todos eles, temos essa matriz, que é a opção C. Vamos à próxima. Gente, aqui nessa questão 8, ele coloca um diagrama e coloca uma tabelinha. Então, vocês vão ler o enunciado, mas o que a questão quer é o seguinte. Isso daqui é uma matriz. É uma matriz que tem 4 linhas e 4 colunas, tá? E ele quer a lei de formação para essa tabelinha. Então, vamos tentar identificar. Então, observem que da diagonal principal para baixo, os elementos são todos iguais a 0 e acima da diagonal principal, os elementos são iguais a 1. A gente só precisa identificar qual é a relação que existe entre I e J. Então, entre I e J, na diagonal principal, eles são iguais. Acima da diagonal principal, o I é menor que J, e abaixo da diagonal principal, o I ele é maior que J. Vamos ver isso. Então, só para a gente entender isso, eu coloquei aqui o posicionamento dos elementos. Então, a gente observa que todos esses elementos aqui, eles são iguais a 0. Então, quando I for igual a J ou quando I for maior que J, o elemento é 0. E se o I for menor que J, vale 1. Então, vamos ver onde se encaixa? Então, a opção correta é a letra C, olha. O elemento é 0 quando I for maior ou igual a J. Ó. Igual a J e maior que J. Então, tudo 0. E se o I for menor que J, o elemento vale 1. Ó. Menor que J, o elemento vale 1. Essa é a opção correta, a letra C. E aqui na questão 9, nós temos uma tabelinha que faz o seguinte. A temperatura corporal de um paciente foi medida em graus Celsius 3 vezes ao dia. Ou seja, foram 3 medições. Cada elemento A e J dessa matriz corresponde à temperatura observada no instante I, ó, primeira medição, segunda, terceira, do dia J, primeiro dia, segundo, terceiro, quarto e quinto. Então, I é linha, J é coluna. É isso que a gente tem que observar na localização dos elementos. Então, determine o instante e o dia em que o paciente apresentou a maior temperatura. Vamos olhar para a tabela. Então, gente, olhando para a tabela, o maior valor que a gente encontra é esse, 40,5. Então, foi na segunda medição do quarto dia. B, a temperatura média do paciente no terceiro dia. Então, ó, primeiro dia, segundo, terceiro. Ele quer a média disso daqui, olha, vamos fazer? Então, gente, fazendo essa continha, ó, soma os três valores, divide por 3. 111,9 por 3 dá 37,3. Então, a temperatura média do paciente no terceiro dia de observação, 37,3 graus Celsius. É isso. E para fecharmos esse primeiro bloquinho de 10 questões, vamos à última. Considere 3 lojas L1, L2, L3, então são as lojas coluna, né? E 3 tipos de produtos, P1, P2 e P3, então linha. A matriz a seguir descreve a quantidade de cada produto vendido por cada loja na primeira semana de dezembro. Cada elemento A e J da matriz indica a quantidade do produto I vendido pela loja J, onde I e J vão variar de 1 a 3. Então, qual o significado disso? É a quantidade de produtos do tipo 1 que a loja 1 vai vender. Isso daqui
quantidade de produtos do tipo 1 que a loja 2 vai vender e assim por diante. Agora vamos analisar as opções. Gente, a opção correta então é a letra E. Vamos analisar aí cada uma delas. A quantidade de produtos do tipo 2 vendidos pela loja 2 é 11. Então, produto 2, loja 2, 10. Isso daqui está errado. A quantidade de produtos do tipo 1, né, vendidos pela loja 3. Aqui está 20. Ele colocou 30. Isso está errado. A soma das quantidades de produtos do tipo 3 vendidos pelas 3 lojas é 40. Então, ó, 3, loja 1, loja 2, loja 3. Se a gente somar isso daqui, vai dar 38, 39. Ele colocou 40, está errado. Aqui, a soma das quantidades de produtos do tipo PI vendidos pela loja I, onde I vai variar 1, 2 e 3. O que ele está querendo dizer isso? PI, loja I. Então, se for P1, loja 1, P2, loja 2 e P3, loja 3. Ó, ele usou o mesmo índice, né? Então, eu estou falando da diagonal principal. Se a gente somar isso daqui, deu 40, 51. Ele colocou 52. Isso está errado. Agora ele fala que a soma das quantidades dos produtos dos tipos P1 e P2 vendidos pela loja 1. Então, nós temos aqui, olha, P1 e P2 na loja 1. O total aqui é 45. Isso está correto. Opção letra E. Valeu, galera. Até a próxima.